Jesus, durante o seu ministério na terra, usava parábolas para ensinar verdades profundas sobre o reino de Deus. Ele sabia que muitas vezes as palavras simples eram mais poderosas do que explicações longas e complicadas. Uma dessas parábolas, talvez a mais conhecida de todas, é a parábola do semeador. Essa história está registrada nos evangelhos de Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. E até hoje ela continua nos ensinando a refletir sobre a maneira como recebemos e respondemos à palavra de Deus. A parábola nos apresenta a cena de um semeador que saiu a lançar sementes na terra. Ele espalhava de forma generosa, lançando porções que iam caindo em diferentes tipos de solo. Jesus então nos mostra 4 destinos diferentes para essas sementes. Algumas caíram à beira do caminho, onde o solo era duro, e logo vieram as aves e comeram aquelas sementes. Outras caíram em terreno pedregoso, onde havia pouca terra. Essas sementes até brotaram rapidamente, mas como não tinham profundidade de raiz, foram queimadas pelo sol e secaram. Houve também sementes que caíram entre espinhos, e quando começaram a crescer, foram sufocadas pelos espinhos que as rodeavam. Por fim, algumas sementes caíram em boa terra, e essa sim produziu frutos abundantes. Umas deram 30, outras 60, e outras até 100 por um. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 3 a 9, relata assim as palavras de Jesus. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se. Porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que essa parábola significa? Jesus mesmo explicou aos seus discípulos. A semente representa a palavra de Deus. O solo é o coração humano. O caminho duro simboliza aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não a compreendem, e logo o inimigo vem e rouba o que foi semeado. O terreno pedregoso representa os que recebem a palavra com alegria no início, mas não têm raiz profunda. Diante das dificuldades, da perseguição ou das provas da vida, desistem rapidamente. O solo cheio de espinhos mostra os que ouvem, mas deixam que as preocupações, a ilusão das riquezas e as seduções deste mundo sufoquem a palavra, impedindo-a de frutificar. E, finalmente, a boa terra representa aqueles que ouvem a palavra, a entendem, a guardam no coração e permitem que ela produza frutos abundantes em sua vida. Essa parábola é muito atual. Nos dias de hoje, a palavra de Deus continua sendo pregada de diferentes formas, em igrejas, na televisão, no rádio, na internet, em livros e até em conversas pessoais. Mas a grande questão é: como está o nosso coração quando recebemos essa semente? Será que temos deixado que ela crie raízes profundas ou permitimos que os problemas e distrações da vida a impeçam de crescer? Quantas vezes começamos com entusiasmo e depois deixamos que a rotina, as preocupações financeiras, o medo ou a ansiedade nos afastem daquilo que ouvimos de Deus? Jesus nos mostra que é possível ser como a boa terra. E ser boa terra significa cultivar um coração disposto a ouvir, a aprender, a obedecer e a permanecer firme. Não é algo automático. Assim como o agricultor prepara o solo antes de plantar, nós também precisamos preparar o nosso interior, retirar as pedras da superficialidade, arrancar os espinhos da ansiedade e do apego às coisas materiais e deixar o Espírito Santo amolecer a dureza do nosso coração. Quando fazemos isso, a palavra encontra espaço para crescer,
criar raízes e transformar a nossa vida. Ser boa terra não significa viver sem problemas, mas significa ter uma fé que resiste, uma fé que permanece mesmo quando o sol da dificuldade brilha forte. É uma fé que se aprofunda em oração, que se alimenta da palavra e que floresce em atitudes de amor, esperança e perdão. Por isso, a grande mensagem da parábola do semeador é um convite à reflexão pessoal. Que tipo de solo temos sido? Estamos deixando que a palavra de Deus se perca ou seja sufocada? Ou estamos permitindo que ela frutifique em nós, gerando bênçãos não apenas para a nossa vida, mas também para a vida daqueles que nos cercam? Hoje, Jesus nos chama a sermos boa terra, a acolhermos a semente da palavra com fé e perseverança, e a produzir frutos de bondade, de generosidade, de justiça e de amor. Que possamos abrir o coração, pedir que Deus prepare o nosso interior e nos ajude a permanecer firmes. Que a sua vida seja como a boa terra, dando frutos abundantes para a glória de Deus. E que a bênção do Senhor esteja sobre você, trazendo paz, sabedoria e força para viver a palavra todos os dias.